Abra sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Provérbios 18, 21. Se você achou, dê um glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Vamos repetir mais uma vez? A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença e nós queremos Te dar graça pela Tua palavra que está aqui, Senhor, agora disponível sobre os nossos corações. Nós pedimos, Pai, que o Senhor ilumine o nosso entendimento para compreender essa verdade, que hoje, Senhor, todo o nosso ser, todo o nosso coração seja alinhado com a verdade da Tua palavra e que nós possamos nos apropriar da riqueza, Senhor, que há em proclamá-la. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, esse provérbio está falando de algo que é muito poderoso. Esse provérbio está falando sobre palavras liberadas. O poder de uma palavra liberada. Para você, na sua concepção, no seu entendimento, você acha que Deus se importa com aquilo que nós falamos? Você acha que Deus coloca peso, Ele dá importância para aquilo que sai da nossa boca? Sim ou não? Aquilo que sai da nossa boca, aquilo que nós falamos, vai revelar o que nós carregamos, aquilo que está dentro do nosso interior, aquilo que reina sobre o nosso coração, aquilo que transborda de nós. Por mais que nós possamos, durante algum momento, algum tempo, nós nos policiarmos, nós pesarmos o que nós falamos, mais cedo ou mais tarde, as nossas falas, o que sai da nossa boca vai revelar aquilo que está dentro de nós, vai brotar, porque o Senhor Jesus mesmo diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E ainda ele diz, olha, não tem como uma árvore, má, ela dá um bom fruto, uma fonte boa, jorrar água amarga. A palavra de Deus está cheia de exemplos de que a boca ela vai revelar aquilo que está no interior. A morte e a vida estão no poder da língua. Tiago, na sua carta, vai gastar um tempo falando sobre língua, sobre falar. E aí ele vai dizer assim, olha, eu fico, na Miguel Revista Atualizada aqui, eu fico abismado, porque um órgão tão pequenininho é capaz de causar tanto estrago. É como o leme de um navio, que é tão pequeno, mas muda a direção ali, muda a direção de todo um barco, carregado. Essa língua, ela é tão poderosa que uma fagulha dela gera um incêndio. Queridos, há um peso muito grande sobre aquilo que nós temos declarado, sobre o que sai da nossa boca. A morte e a vida estão no poder da língua. E eu vou repetir isso a noite inteira. Fique tranquilo. E você vai sair a semana inteira falando isso, pensando. Toda vez que você for abrir a sua linda boquinha, você vai pensar, a morte e a vida estão no poder da língua. Deus dá tanta importância
para aquilo que sai da nossa boca, que Ele estabeleceu um princípio. As coisas se iniciam por meio das palavras liberadas. Tanto que quando Ele vai criar todas as coisas, Ele cria pelo poder da sua palavra. Ele disse: haja luz, e houve luz. Ele ordenou para que o cosmos, o universo viesse a existir pelo poder da sua palavra. Ele traz à existência aquilo que não existe. Mas você pode falar: pastor, mas isso é Deus. Mas Ele deixou esse mesmo princípio na sua palavra. Quer um exemplo? O teu relacionamento com Deus começou por uma palavra liberada. Teve um dia que você teve que confessar com os seus lábios: eu pertenço a Jesus Cristo. Se Deus não desse tanta importância a um confessar, a um proclamar, ao que sai da nossa boca, não bastava só crer? Não bastava só acreditar? Mas existe um poder, algo, um princípio, um poder gerador no declarar. Por isso, quando nós dizemos: Senhor, eu pertenço a Ti, nós estamos dizendo diante dos céus e da terra que nós pertencemos a um Deus e Senhor. Por isso que o poder da vida e da morte está na língua. E aí eu quero te perguntar aqui: o que tem saído da tua boca, querido? O que tem sido gerado, o que tem fluído de dentro de você? A sua boca tem sido instrumento para o quê? Para a morte ou para a vida? O que tem saído da tua boca, querido? Essa é uma noite para nós pedirmos: Senhor, passe em revista. Passe em revista na minha vida. Espírito Santo, traz agora a minha memória, como eu tenho conduzido a minha boca. Se essa língua tem sido uma fagulha para causar incêndio, ou se tem sido um bálsamo restaurador. O poder da morte e da vida está na língua. O Senhor Jesus vai estabelecer esse princípio da palavra liberada. Esse princípio, né, como eu disse, está ali. Quem crer com o seu coração e confessar com a sua boca, esse será salvo. E aí eu até compartilhei isso com os irmãos na quarta-feira. Se você quiser pegar sempre algo fresquinho, vem na quarta. Fica a dica. E eu compartilhei isso com eles, que é o mesmo princípio. Aquilo que nós cremos, né, o que está dentro de nós, aquilo que está aqui, sendo gerado dentro de nós, o que nós cremos, nós confessamos. O que nós depositamos a nossa confiança, é isso que nós declaramos. Por isso nós temos que mergulhar nessa palavra, na palavra do Senhor, nos encher dela, deixar Ele gerar essa fé em nós, para que saia da nossa boca, seja essa verdade, os decretos do Senhor, a vida que o Senhor quer liberar sobre a terra. O que você crê com o seu coração e confessa, gera vida. Gera vida. E aqui, quando eu falo isso, a gente pode ser tentado a ir para um extremo do pensamento positivo. Você já viu que tem uns vídeos meio malucos aí rodando na internet, né? Aqueles treinamentos em empresas, está cada vez mais doido o negócio. E aí junta um tanto de executivo, um tanto de administrativos, fecha dentro de um salão, e aí ficam mais doidos que eles lá na frente, ou não tão doidos assim, né? Que está pegando dinheiro de todo mundo.
e fica lá na frente e vai, grita, eu posso, eu consigo, eu venço, eu vou vender, eu vou conquistar, eu sou grande, eu sou forte. Repete isso até você acreditar. Grita agora como o grito do leão. Você já viu isso? Tem. Gente, e assim, ó, eu falo, Deus, metade disso na nossa igreja, para nós converter esse povo e encher esse culto aqui. Porque esse povo com essa disposição, eu vou te falar, eles adorando a Deus, ninguém segurava. E fica lá, gente, gritando, tentando de alguma forma trazer algo positivo para si. E sabe que eles estão se apropriando de um princípio da palavra de Deus, que diz, a fé vem pelo ouvir. E você começa a ouvir, você começa a repetir isso, você vai acreditando. Vai gerando fé em você. Porque fé, querido, não é só exclusivo para Deus, não. Você pode ter fé em muitas coisas. Porque a tradução de fé é confiança. E aí você começa a acreditar, assim, ó, pôr fé em si mesmo. Eu posso, eu consigo, eu vou vencer. Eu gritei bastante isso. É verdade mesmo, está mudando algo aqui. Eu acho que eu consigo mesmo. Só que é depositar a sua confiança em algo frágil. Algo que não tem domínio sobre um palmo da sua existência, chamado você mesmo. Então não é, quando nós falamos aqui, olha, creia no seu coração e confesse, isso vai gerar vida, o que você proclama, isso vai acontecer, vai atrair. Nós não estamos falando aqui de um pensamento positivo, mas nós estamos falando de um fundamento da palavra. Porque o que permanece para sempre é a palavra de Deus, querido. Porque Deus disse, a palavra que eu liberei, essa cumprirá o propósito pelo qual ela foi liberada. A minha palavra é viva e eficaz. A minha palavra é como uma espada afiada de 2 gumes, mais penetrante, vai lá ao ponto de separar a alma e espírito. É a palavra de Deus, é os decretos do Senhor. O que eu estou dizendo aqui nessa noite é que nós temos que alinhar o nosso coração, alinhar a nossa mentalidade, alinhar o que sai da nossa boca com as verdades da palavra de Deus. Porque o poder, a morte e a vida estão no poder da língua. Nós precisamos compreender o poder e a graça que há numa palavra liberada. Queridos, como eu disse, acabei de voltar do encontro com Deus. Quem já foi sabe como é que funciona. Quem não foi, está perdendo. Vou ficar repetindo isso também. Viu, Henrique? Opa, saiu aqui meio sem querer. Mas lá, uma das coisas que nós mais testemunhamos é o poder de uma palavra liberada. É o poder de um confessar de lábios, de um declarar diante dos céus e da terra. Nós vemos muitas pessoas, às vezes, aprisionadas em histórias tão tristes. Pessoas aprisionadas em cadeias de feridas assim na alma, de coisas que aconteceu na sua infância. E às vezes, um dizer assim, eu perdoo o meu ofensor. Eu perdoo aquele que me feriu. Eu libero esse perdão. E algo que parece... Estou sem voz, gente, quase do encontro. E algo que parece tão simples. É só falar, eu perdoo. Mas se vir com o crer no seu coração, há um poder nessa palavra liberada que desfaz tantas cadeias, quebra tantos grilhões, cura tantas feridas. Mas é porque alguém pegou um princípio da palavra que Deus que diz, olha, perdoa. Perdoa como eu vos perdoei.
e aplica isso na sua vida e proclama isso. E a liberdade vem. A cura vem. Eu posso contar porque ela vai estar contando lá agora. Você já deve ter contado. O último testemunho que eu ouvi antes de sair de lá. Uma história de uma moça que ela foi rejeitada desde o ventre pelo seu pai. Quando chega a notícia que a mãe dela estava grávida, o pai falou para a mãe assim: aborta porque eu não quero essa criança. A mãe não acatou esse pedido maluco, criou a criança. Mas o pai, conforme a menina foi crescendo, durante toda a sua infância, o pai declarava todo santo dia assim: ó, eu não queria você, eu odeio você, eu não te quero, e eu queria que você tivesse morrido. E ela falou assim: quando meu pai viu que ele tinha, né, que criar, que a minha mãe tinha me aceitado, ele tinha uma barbearia, e ele me levava para ajudar ele na barbearia, e ele falava assim: quando você atingir a puberdade, eu vou te oferecer para um homem, para ele te engravidar e te levar embora. E todos os homens que iam na barbearia, ele oferecia a ela como se fosse um produto. E ela cresceu se fechando, né, uma armadura ao redor dela, para se proteger desse ambiente. Fechou o seu coração para o seu pai. E fica pior a história ainda, que ela agora adulta, ele entra dentro da casa dela, agride ela, ao ponto dele ter que ser preso lá pela Maria da Penha, tão grave que foi a situação. E ela falou assim: olha, eu nunca experimentei o amor de pai na minha vida. Mas ela entendeu que tem um pai que não agride, que tem um pai que não abandona, que tem um pai que não rejeita, que tem um pai que protege, que não oferece, que tem um pai que abençoa e dá destino, que tem um pai que, em vez de decretar e falar assim: eu queria que você morresse, ele fala assim: eu quero que você vive e vive com uma vida em abundância. E ela falou assim, por isso, olha o poder da palavra. Esse histórico. E ela falou assim: nesse lugar que eu entendi o que é o amor de um pai, o pai do céu. E por entender esse amor, hoje eu posso perdoar o meu pai por tudo que ele me fez. E ela falou: pela primeira vez eu senti um amor de um pai. Sabe por quê? Houve uma palavra liberada. E eu estou trazendo essa mensagem para você, querido. É porque aqui existe duas realidades. A realidade de hoje, você entender que há uma palavra sendo liberada e essa palavra ganha vida nos nossos corações. E que você é chamado para ser boca daqueles que trazem vida e seja essa palavra liberada sobre o coração das pessoas. Porque o poder da morte e da vida está na língua. E nós temos que entender hoje quem nós queremos ser. Alguém que fala decretos de morte, de rejeição, que geram feridas nas pessoas. Ou nós vamos ser aqueles que vão ser os abençoadores, os pacificadores, os libertadores, os salvadores, os restauradores. O que você quer carregar na sua vida? Porque a morte e a vida estão no poder da língua. Precisamos compreender que a graça na palavra liberada, que pela graça de Cristo Jesus a vida está no poder da língua, e que bem utiliza, come do fruto dessa vida. E aí, a primeira coisa que eu queria te falar, né, já falei bastante coisa, mas a primeira ainda, é isso. Não seja um proclamador de morte. Não dê poder à morte através da sua boca.
Como que eu faço isso, pastor? Tira a mentira dos teus lábios. Quem pertence a Deus não tem parte com a mentira. Quem é homicida, enganador, é a oposição lá do outro lado. Tira a mentira dos teus lábios. Fale a verdade. Custe o custo que tiver, fale a verdade. Tira a murmuração. Porque você está vendo que isso ainda é no meio do nível pessoal ali, né? Tira a murmuração, querido. A palavra de Deus diz que o povo de Israel, eles murmuraram contra o Senhor, eles tinham a boca que proclamava murmuração. Murmurar é se queixar contra Deus. E aí a palavra de Deus vai dizer que ao murmurarem, eles foram entregues aos destruidores, aos atormentadores. Murmurar é cultuar o diabo, querido. Ah, mas eu reclamo, mas eu não estou reclamando com Deus. Engano seu. Quando você está sozinho, a gente confessa pecado aqui também, eu faço também às vezes. Eu me pego fazendo. Eu me corrijo, mas eu faço. Quantas vezes a gente não está sozinho e a gente fala assim, não aguento mais essa situação. Não aguento mais fazer isso. Até quando isso vai acontecer? Quem não? Vai deixar eu sozinho, gente? Vocês são santos mesmo, hein? Ó. Você está lá sozinho. Não estou reclamando de Deus. Eu estou falando comigo mesmo. Mas para quem que você acha que essa voz está sendo erguida, querido? Com quem que você acha que você está falando? Não é para o eco da sala. Mas as nossas palavras estão sendo recolhidas diante do trono de Deus. Que a palavra de Deus fala que nós vamos prestar conta daquilo que nós temos falado, das palavras torpes que saem da nossa boca. Murmurar, reclamar, é se queixar contra Deus. E aí eu te encorajo, tira a murmuração dos seus lábios. Muda a sua ótica, faça um exercício. Olhe o copo sempre meio cheio, não meio vazio. Comece a procurar, no meio de toda circunstância, algo para se apegar que é bom. Às vezes eu e o Alex temos umas conversas assim, né, Alex? Aí um dia a gente começou a dar uns exemplos, né? Aí vou dar um aqui que aconteceu comigo esses dias. Chegando em casa, precisava sair no outro dia cedo, me furo o pneu do carro. Eu paro o carro, tô escutando um barulhinho de arzinho assim, saindo. Falei, comecei a procurar pneu furado. Amanhã cedo, era já bem tarde da noite, vou ter que trocar pneu 6 horas da manhã. Já quis querer começar aqui, ó, murmurar. Mas fui lá, dei um jeito. Tem um sprayzinho mágico lá que tampa o furo do pneu, gente. Muito bom, recomendo. Mas no exemplo que o Alex dá, em vez da gente reclamar assim, vou ter que trocar um pneu, a gente muda a ótica e fala, obrigado Deus, porque eu tenho um carro para furar esse pneu e eu trocar. Deus, obrigado, porque eu tenho um step nesse carro para colocar no lugar desse. Obrigado, Deus, porque eu tenho mãos para manejar esse macaco aí e trocar esse pneu. Mas isso aí é um pensamento muito positivo. Não, é treinamento de mentalidade, de ter um coração grato em toda e qualquer circunstância. Não é ser masoquista não, gente. Mas é entender que às vezes um pneu furado pode ser um livramento de Deus na tua vida. É alguns minutos de atraso. O pastor Alain ontem, a bateria do carro dele morreu. Aí atrasou.
Obrigado, Deus, porque a gente tem um cabo para emprestar para o irmão e servir a ele. E esse atraso pode ter sido um livramento. Quem sabe? O que eu estou querendo dizer, querido, que trocar a mentalidade é para quem tem convicção de que tem um Deus sobre a sua vida. Porque se Cristo é Senhor sobre a nossa história, tudo que acontece na nossa vida passa pelo crivo da sua vontade. A gente está sobre a direção da sua vida. Por isso tira a murmuração, maledicência, ficar ali maldizendo as coisas, maldizendo pessoas, olhando sempre o negativo, sempre a falha das pessoas. Procure algo bom, porque tem que ter algo bom, porque Deus criou. E se é tão ruim assim, você fala, Deus, obrigado, porque se é tão ruim, que na hora que o Senhor transformar ele, todo mundo vai ver a grandeza da tua obra na vida desse aí. Porque só o Senhor para mudar esse aí. É ou não é? Não tem gente assim? Esse acho que enquadra lá no padrão que Cristo colocou. Esse aí não é nenhum nem outro que pecou, é para manifestar a glória de Deus na vida desse aí. Um dia era eu e você. Sinto muito em falar. Nós devemos sempre combater com a verdade e a esperança em Deus, querido. Então não empresta tua boca para a morte, não. Mas empresta tua boca para ser um agente de vida. Agente de vida. É gratidão, é louvor, é esperança, é justiça, é paz. É para isso que Deus te levantou nessa terra. É para isso que o Senhor transformou a tua história, te resgatou lá do lamaçal de perdição, firmou teus pés sobre a rocha, te lavou, te limpou, te redimiu, te chamou de filho, de filha amada, para que agora você se torne um embaixador do reino dele, uma embaixadora do reino, por onde você for, proclamando vida. Lembra do texto que nós meditamos alguns domingos atrás? Jesus Cristo caminhou por essa terra, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Querido, é isso que Deus nos chamou para fazer. Sermos agentes de vida. No nível pessoal, coloque o louvor nos seus lábios. Como eu disse, ação de graça, gratidão. Comece a entrar nos ambientes e louvar e enaltecer as obras de Deus. Comece a olhar para as circunstâncias e proclamar isso. Deus, a minha boca vai ser uma fonte de vida, por isso eu vou te louvar em todo tempo. Como nós abrimos esse culto, não cerrarei os meus lábios. Nunca cerrei meus lábios diante da grande congregação para dizer e proclamar a tua justiça. No nível comunitário, seja abençoador. Abençoe pessoas. Sabe aquelas pessoas que chegam perto da gente para se queixar, para reclamar, elas estão mal, sempre tem alguém que você pergunta, e aí, tá tudo bem? Não, nunca tá. Você vai ser abençoador. Traz uma nova perspectiva. Eu dei um exemplo, vou ter que comprar, hoje tá as nossas conversas. Contando para o Alex que um dia a gente estava prestando um serviço lá na rua Paraíba e era uma poda de árvore. Eu cheguei, tinha uma senhora brigando com a minha equipe. E ela discutindo com eles, eu falei, vou apaziguar, sou o chefe, né? Chamei ela, aí ela começou a brigar comigo. Brigar, e falar, não, e tem que fazer. E eu falo, não, senhora, está certa, é isso mesmo. Não, senhora, tem razão. Ela, não, mas você não está entendendo. Eu falei, não, já entendi, a senhora está certa. Vamos fazer para a senhora, pode ficar tranquila. Não, mas... E ela insistindo ali, querendo brigar. E eu fui contornando aquilo, falando, não, a senhora tem razão, vamos melhorar aqui e tal. No fim, ela viu que ela não ia ter êxito em querer brigar comigo. Aí, sabe o que ela me falou? Ela falou assim, a queixa dela. Ah, rapaz, você é calmo demais. Aí eu falei, não é que eu sou calmo demais. Imagina nós dois bravos aqui, não ia dar muito certo. Ela falou, não, vem cá que eu vou te mostrar uma coisa. A casa dela não tem muro, assim, a parede do quarto, assim, já é a calçada.
Ela me levou assim na janela, mostrou. Lá dentro tinha um senhor de idade acamado. E aí ela falou assim, olha, eu tenho passado anos, eu estou aqui cuidando do meu pai. Ele nessa situação. E eu estou cansado. E aí ela começou a abrir o coração dela para mim. E ela falou assim, o que eu estou pedindo é para eles podar essa árvore para entrar um sol lá pro meu pai. Tal. Eu falei, não, já falei que nós vamos fazer. Tal. E aí eu comecei a conversar com ela. A gente precisa ser abençoador, pacificadores. Chegou alguém perto de nós com queixa, nós vamos abençoar. Fala, não, tem uma nova vida para você, tem um destino, Deus pode intervir nessa situação. As pessoas têm que se apegar em esperança em nós, a esperança que está em nós. Seja destinador, dá destino para as pessoas. Sabe, chegou alguém, aponta uma direção diferente. Fala, meu amigo, você está indo para esse caminho, é ruim, é morte. Deixa eu te mostrar, tem uma outra direção. Vem comigo que eu estou igual o R.R. Soares, estou seguindo a Jesus Cristo e desse caminho não desista. Vem comigo. Tenha um testemunho de vida. Testemunhe o que Cristo fez na tua vida. Tem poder no testemunho, gente. O que eu estou querendo dizer aqui é para hoje nós criarmos uma mentalidade de embaixadores do reino. Onde nós formos, onde o Senhor nos levar, nós temos que ter essa consciência, eu carrego vida. Eu carrego uma realidade diferente. E quando eu abrir a minha boca, não por algum mérito em mim, não porque eu tenha eloquência, não porque eu tenho capacidade de mudar as circunstâncias, mas pelo Cristo que vive em mim, quando eu abrir a minha boca, vai sair vida, vai sair poder, vai sair autoridade, as circunstâncias vão ser mudadas, porque eu sou chamado como um embaixador do reino de Deus, e onde o reino de Deus está, ali há uma transformação de realidades, ali chega a cura, ali chega a restauração, ali chega perdão, ali chega a liberdade. Queridos, é isso que o Senhor nos chamou. Vão pelo mundo, proclame essa mensagem. Vocês são minhas testemunhas, meus representantes, pequenos cristos. Está na hora da igreja se apropriar dessa verdade, tomar dessa autoridade e falar, a minha boca é preciosa, porque ela foi santificada por Cristo. E quando eu abro, eu sei que o que sai daqui carrega a virtude dele. Por isso eu não vou emprestar a minha boca para a morte, mas sim para a vida. Se há um poder que reina sobre a minha boca, é o poder de vida. Falar a respeito dos interesses do Senhor. Quanto tempo a gente gasta com bobagem, é ou não é? Jogando conversa fora. Fala dos interesses do teu pai. Porque o embaixador, ele está numa nação a interesse da nação que ele representa. Ele está ali, quando ele fala, quem está falando ali é a nação dele. Se ele serve um rei, ele ali falando é a voz do rei. Então o embaixador não tem tempo para tratar dos seus interesses, ele está ali para tratar do interesse daquele que o enviou. Por isso que o Senhor Jesus fala assim, ó, eu estou aqui na terra fazendo uma coisa, a vontade do meu Pai. A minha comida, o que me sustenta é fazer a vontade daquele que me enviou. Que nós sejamos esses. Que o que nos move é cumprir a vontade daquele que está nos enviando. Mas eu fui enviado? Foi. Jesus disse, e está todo dia lá, escrito lá atrás para você sair e lembrar. Não é enfeite da igreja não, viu? É para você se lembrar, vão e façam discípulos de todas as nações. Ele já nos enviou. Nós estamos chamados para marcar território do reino dos céus.
Porque o embaixador, além de cuidar dos interesses, ele também expande a ação da nação que ele representa. Sabia que a embaixada ali, os limites daquele muro, as leis que valem ali dentro, é as leis da nação que ela representa? Chega lá na embaixada dos Estados Unidos e fala, não, sou brasileiro, vou entrar aqui. Não, que é território norte-americano. Nós somos chamados para expandir os territórios do reino. E é pelo poder da palavra liberada. Comece a chegar lá no teu ambiente de trabalho e falar, aqui é terra do reino de Deus. Aqui pertence ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu declaro que esse lugar pertence a Cristo Jesus e está consagrado a Ele. Comece a entrar dentro da tua casa e falar, esse ambiente aqui pertence a Cristo e Ele reina nesse lugar. Comece a passar por essas ruas e comece a dizer, Senhor, esse bairro pertence a Cristo Jesus. Aqui é território santo. Aqui é onde o Senhor habita. Aqui há um povo de Deus que mora nesse lugar e adora a Deus nesse lugar. Expanda o reino. Expanda o território. Você é chamado para isso. Eu já contei isso aqui. Lá no Mirante Santa Rita, lá, pura droga, tráfico à luz do dia. Chegamos lá para revitalizar aquele lugar. Nos primeiros dias a máquina tinha que arrancar, parecia o Rio de Janeiro, tinha que arrancar as barricadas que os traficantes colocavam para os carros da polícia não entrar. Começamos a trabalhar lá todo dia. Caminhava lá e dizia, Senhor, vem com a tua presença aqui. Senhor, muda esse cenário. Senhor, muda esse quadro aqui de aprisionamento em vícios, escravidão. Que esse lugar seja usado aqui, Senhor, para as pessoas virem e contemplar a beleza desse lugar e ter uma revelação de quem o Senhor é. Mudou. Para Deus. Quando eu me converti, eu peguei um nível meio hard, assim, de maluquice em Deus, assim. E aí um dia eu ouvi um testemunho de uma pessoa que orava para lugares, por exemplo, bares, prostíbulos, essas coisas assim, né? Para fechar. E no caminho da minha casa tinha um prostíbulo. E eu passava todo dia lá. Eu lembrei, né? Vi o testemunho e falei, não, eu vou começar também. E eu passava, Deus, fecha esse lugar. Que cesse essa prostituição aqui. Alcance o coração dessas mulheres. Deus, entra com a tua vida aqui. Fecha esse lugar. E aí eu passava todo dia com a expectativa. Será que já fechou? Será que já fechou? Aí passou uns dias, gente. Eu passei lá, a luzinha vermelha estava apagada. A porta fechada, seu, glória a Deus, Deus me ouviu. Fechou o lugar. Aí passou uns dias, só tinha, acho que certo, fechado por alguma coisa lá. Abriu de novo. Eu falei, não, Deus, eu estava te pedindo. Eu te pedi. Aí certo, passou agora tanto tempo. Nem estava me ligando mais naquele pedido que eu tinha feito para Deus. Passei esses dias, Alex, lá de frente com o lugar onde era. A casa foi demolida. Tá só o terreno lá. Eu falei, meu Deus. O Senhor levou a sério mesmo. Acabou por vez mesmo. Naquele lugar não tem mais prostituição. Que circunstâncias o Senhor tem te levado a ver? Que circunstâncias você contempla como um filho de Deus e como você tem se posicionado? Querido, tenha sangue nos seus olhos. Passe nos lugares. Veja aquilo que é aversivo a Deus, não aceite. Porque você é um embaixador do reino. O Senhor Jesus não ia passar por uma pessoa escravizada e falar assim, tá escravizado, hein? Tchau, amanhã a gente se vê. Lembra? Mulher encurvada naquela sinagoga, 18 anos,
ia lá no culto todo sábado. Mas teve um dia que o Cristo estava lá e ele não a ignorou, falou: vem para o meio. Ela nem tinha pedido, vem para o meio. Hoje é o teu dia de ser livre. Seja livre em nome de Jesus. Nós estamos dizendo hoje, né? Que ele não precisa falar o nome dele, né? O Senhor tem te chamado para ser essa voz, para ser voz dele. E se você ainda não tem um relacionamento com Cristo, comece com um proclamar de vida sobre os seus lábios. É dizer, crer de todo o coração e confessar com a tua boca que Ele é Senhor. E a partir daí, a tua boca pode se tornar um instrumento de vida, de autoridade, de poder, para mudar as circunstâncias. Porque esse texto está dizendo aqui, a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Olha o poder desse versículo, querido. Ele está dizendo, olha, a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, quem inclina a sua língua para a vida, vai comer de um fruto de vida. Vai experimentar algo novo. Vai experimentar algo glorioso. O que eu estou querendo te inspirar nessa noite, querido, é que no abrir da tua boca pode acontecer coisas extraordinárias. Pode acontecer coisas maravilhosas. Pode comer de um fruto de vida gerado por Deus. Quem bem utiliza a sua língua vai comer do seu fruto. Você não precisa comer morte, mas você pode se alimentar da vida. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Para a gente encerrar, eu preciso te lembrar que quem transforma a nossa boca é Cristo Jesus. Quem transforma o nosso falar é o Senhor. Quem muda o que está no nosso interior, que jorra para fora, é o Cristo. É a partir dele. Porque ele diz assim, olha, quem crê em mim, quem beber das águas que eu lhe der, do seu interior fluirão fontes a jorrar para a vida eterna. Quem bebe das águas que eu lhe dou, do seu interior flui vida, e vida em abundância. O poder da transformação da nossa boca está em entregar a nossa vida a Cristo, nos consagrar a Ele. Porque aí quem passa a habitar dentro de nós é o nosso amigo Espírito Santo. E aí Ele começa a conduzir a nossa fala, começa a nos direcionar no que nos importar e o que não deve se importar. O poder está em Cristo Jesus. E hoje o chamado do Senhor para nós é para que nós possamos nos despertar para a graça que já está disponível para aqueles que estão em Cristo. Porque nele nós já somos mais do que vitoriosos, mais do que vencedores. A vida já está em você, mas a gente muitas vezes não se dá conta do poder que está em nós. Nós não nos damos conta. Mas o Senhor te chamou para triunfar sobre as coisas, para mudar cenários, para mudar histórias como da menina que eu contei aqui, para ser um instrumento nas mãos dele. Pare de desperdiçar a tua vida sendo um instrumento de morte. Seja um abençoador. Eu preciso te contar mais um texto para nós orarmos. Daqueles que carregam a autoridade. Porque o poder está em falar aquilo que Deus nos manda falar. Um dia o povo de Israel entra na terra prometida. E eles se deparam com a primeira cidade que eles deviam conquistar, chamada Jericó.
E eles chegam a muros, uma fortaleza fechada. Lá dentro já havia toda uma preparação, porque sabiam que eles estavam já vindo para atacá-los. Mas Deus dá uma estratégia para o povo de Israel. Há toda uma estratégia. Olha, vocês vão andar durante 7 dias ao redor dos muros da cidade. Todos os dias vocês vão tocar uma trombeta, mas vocês vão voltar para o arraial. Mas no 7º dia, vocês vão dar ali as 7 voltas ao redor daquela cidade. E no momento certo, vocês vão erguer a sua voz e vão gritar. E quando vocês gritarem, as muralhas vão cair. Sabe que eu gosto tanto desse texto? Está lá em Josué 6, depois você lê na sua casa. É que Josué fala assim, gente, vocês vão andar, vocês não vão dar um pio. Vocês não vão falar nada, vocês não vão emitir um som. Mas quando eu ordenar, vocês vão erguer a voz e vão gritar. E o que eu aprendo aqui é que há um momento da gente se calar. E há um momento que Deus fala assim, agora libera, fala, emite o som. E na emissão do som as cadeias caem, as muralhas se rompem. Nós conquistamos aquilo que nos é prometido. O que eu estou querendo te dizer hoje, querido, se apropria dessa verdade e fala assim, Deus, me dá ouvidos sensíveis para ouvir a tua voz quando o Senhor me ordenar, para eu me calar, e ouvidos sensíveis para ouvir a tua voz quando o Senhor me disser, fale, libere, diga, emita o som. Essa graça está em nós. Por isso a nossa oração hoje é essa, Senhor. Eu quero falar quando o Senhor me mandar falar. E ficar em silêncio até que o Senhor ordene, porque quando eu abrir a minha boca, vai sair vida. Amém?